tá tendo dificuldades aí da criança dormir no quartinho, da criança dormir na caminha, do bebê, entender sobre o sono do bebê, entender sobre o ciclo do sono das crianças, quem tem aí essa dificuldade. Comenta aí qual tá sendo o seu desafio. Pra gente começar. Vamos lá. Coloquem aí seus desafios sobre os sonos dos pequenos. Gabriel regrediu, tem acordado direto nessa quarentena, acho que por causa do confinamento. Sim, pode ser também. O sono infantil é um tema que é muito solicitado pelos pais, né? Porque muitos têm essa dificuldade realmente de lidar, de entender, né? A questão até da exaustão mesmo, né? No dia a dia. Isso acaba fazendo com que muito estresse, né? Ocorra em volta desse tema. E é um tema bem complicado, mas quando a gente começa a entender e começa a tentar colocar algumas ferramentas, né, algumas dicas em prática, as coisas tendem muito a melhorar. Tá? Hoje eu até recebi um feedback dos pais de um paciente meu, dizendo que em uma semana já viram uma mudança muito grande, né? Qual sua dificuldade, Glenda? Fala a idade do seu filho e qual está sendo sua dificuldade. Eu vou falar aqui um pouquinho para a gente começar sobre o ciclo, tá? Como é que funciona o ciclo do adulto, para a gente entender o ciclo do sono. E depois eu venho falando sobre o ciclo do bebê, né? E como esse ciclo vai amadurecendo na criança até chegar à idade adulta. Depois eu vou falar sobre as diferenças, né, de sono, mais ou menos de 1 ano, e depois de crianças maiores, e depois eu vou dar umas dicas, tá? De como ajudar essas crianças a dormirem tranquilas, tá? E maiorzinha, principalmente, a não ficar acordando tanto de madrugada. Mas a maior dificuldade que as pessoas me falam é de a criança não quer dormir no quartinho, a criança não quer dormir na caminha, né? Não quer dormir no berço, não quer dormir no quarto, sempre foge pro quarto dos pais, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Bruna, eu sou psicóloga infantil, né? E o meu canal aqui no Instagram, ele vem para poder orientar os pais, né? Como criar crianças emocionalmente mais saudáveis, né? Esses vídeos depois ficam disponíveis no YouTube, depois vocês cliquem lá e se inscrevam no canal, tá, gente? Preciso aí de inscrições lá. E é isso, gente. Chamem as amigas e vou continuar, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho do sono, do ciclo do sono, eu vou explicar como funciona com os adultos, tá? Nós temos 2 tipos de sono, o REM e o não REM, tá? O não REM, ele é responsável por 75% do nosso período de sono. E dentro do não REM, nós temos 4 etapas, né? Que é um ciclo, que faz parte desse ciclo do sono. O REM, ele faz parte de 25% do sono. E esse 25% do sono, a gente tem de acordar. Que é a hora que a gente... Rapid Eye Movement, que é em inglês, e que a gente chama de movimento rápido dos olhos, né? Então, o adulto, quando ele entra nesse ciclo do sono, que representa 25% do ciclo do sono, né? O adulto, assim como a criança, eles ficam com o olho mexendo, né? É a parte do sonho, é a parte que a gente sonha, né? E com isso a gente fica mais suscetível a acordar. O bebê, né? Que é assim, primeiro, que o bebê, assim quando ele nasce, ele tem 25% apenas do cérebro desenvolvido. Então, ou seja, é muito pequeno. É muita pouca coisa. Um bebê nasce com 25% do cérebro desenvolvido. Ou seja, falta muito para ele caminhar ainda. Então, ou seja, o bebê não entende
sobre o que é dia, o bebê não entende sobre o que é noite, né? O bebê não entende que quando ele acorda, ele pode voltar a dormir de novo. E com isso, ele acorda muitas vezes de madrugada. Então, o bebê, ele também tem o sono REM, tá? E o sono não REM. Só que o adulto é 75% de não REM, onde a gente consegue dormir por mais tempo num sono profundo do que o bebê, né? Então, é 75 contra 25 e o bebê é 50-50. Então, ou seja, um bebê, o ciclo dele de sono, o ciclo de sono dele mais profundo vai ser menor do que o de um adulto, né? E a criança, o bebê, conforme for crescendo, for ficando uma criança mais velha, esse ciclo ele vai tendendo a mudar, mas mesmo assim, a quantidade de horas e de sono profundo que uma criança tem é diferente de um sono profundo que um adulto tem. Porque esse sistema cerebral, esse sistema do sono, do REM e do não REM, ele já se tornou maduro no adulto. Na criança, não. Por isso que bebês acordam muito de madrugada, tá? Porque eles têm essa parte do sono, vamos botar entre aspas, leve, né? Muito grande. E o adulto não tem isso muito grande. E uma outra questão, o adulto, quando ele acorda de noite, porque nós temos, vamos supor, uns 4 ciclos de sono por noite. O bebê, ele tem uns 10, né? Então, assim, o adulto, quando ele dá um despertar durante a noite, ele tende a voltar a dormir. Descartando insônia aqui, tá, pessoal? Descartando insônia. Mas ele sabe voltar a dormir. Ele sabe que tudo bem voltar a dormir. Não é o que acontece com o bebê. E não é o que acontece com determinadas crianças, principalmente quando entram na fase do medo, tá? Cada criança aí tem uma fase do medo, ok? Então, assim, falei um pouquinho sobre o ciclo do sono, o quanto isso é importante para a criança. Então, assim, hoje eu ouvi uma mãe falando que a filha dela tem 2 meses e ela já está querendo desmamar a filha porque ela não para de mamar de madrugada. E aí isso foi uma discussão muito grande, né? Porque é um bebê ainda muito pequeno para receber o desmame. E o bebê nessa fase, ele acorda porque ele sente fome, né? Então ele sente aquele incômodo e ele vai acordar. E lembrando que o ciclo do bebê do sono é muito menor do que o de um adulto. Então, ou seja, além dele acordar por uma necessidade fisiológica, ele também desperta por uma necessidade afetiva, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que é importante vocês fazerem para vocês mesmos é... Por que... Desculpem, gente, é que eu tive um pouquinho de asma essa semana. Por que que o bebê não dorme no quarto? Por que que o bebê não dorme no bercinho? Tá? Vou começar falando dos bebês para chegar até as crianças mais velhas, mas isso não impede de que, se não começar com os bebês, esse costume, esse hábito, essas ferramentas não possam ser aplicadas com as crianças mais velhas, combinado? Então vamos lá. A primeira pergunta que vocês devem fazer é por que o meu bebê, por que a minha criança não dorme no quarto, não dorme no bercinho, tá? Primeiro ponto. Ele está acostumado a dormir no colo da mãe, está acostumado a dormir na cama da mãe, está acostumado a dormir em determinado ambiente, tá? Segundo, a necessidade de estar perto. Então, por exemplo, existem algumas fases do desenvolvimento que a criança, ela sente a necessidade, ela precisa estar perto, principalmente da mãe. Eu vou dar um exemplo de que acontece, que a gente chama de fase da angústia da separação. Tá? Que acontece mais ou menos ali por volta de uns 8, 9 meses, que é quando a criança ela começa a perceber que ela é um ser diferente do da mãe e ela começa a sentir essa angústia da separação. Ela acha que a mãe pode ir embora e ela ficar sozinha. Então o bebê começa toda vez que a mãe se afasta, a chorar, né, a ficar desesperado, a ficar agoniado. Então é uma necessidade que a criança tem de estar perto para se sentir seguro, para se sentir confortável. E isso, gente, é importante entender a fase do bebê. Por isso que eu falo, por que que o meu bebê não quer dormir no quarto? Por que que meu bebê não quer dormir na cama? Para poder
você saber responder isso, você saber usar a ferramenta certa para ajudar essa criança, tá? E, consequentemente, ajudar a família. E tem um terceiro fator, que existe o medo. Então, tem crianças maiores, um bebê não sente medo, tá, gente? O medo, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Então, assim, o medo de uma imaginação, de uma fantasia que a criança sente é maior. Então, crianças com 3, 4, 5 anos começam a ter medo de escuro, de monstro, né? Depois, os medos começam a ficar um pouco mais concretos, como o medo de um assaltante, por exemplo, né? Então, o medo também pode interferir da criança não querer dormir, tá? No cantinho dela. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com os pequeninos. Quem tem filho bebê, quem tem filho maior, comenta aí, tá? Qual tá sendo a sua dificuldade, que eu vou respondendo. E a gente vai trocando aqui, tá? Então, assim, primeiro, que no primeiro ano, a gente, psicólogo e principalmente os pediatras, orientam de que o bebê não durma na cama com os pais por questão de segurança, tá? Então, assim, o índice de bebês que morrem sufocados é muito grande. Então, por isso que é orientado de que os bebês não durmam na mesma cama que os pais, pelo menos durante o primeiro ano de vida, ok? Então, aí o que alguns pais fazem? Ou colocam um bercinho do lado da cama, ou começam a acostumar a criança a dormir no berço, ok? E assim, gente, o que eu vou conversar com vocês, não vou dizer que essa regra precisa ser dessa forma. Eu acho que cada família tem o seu sistema de funcionar, ok? Então, assim, qualquer técnica que você aplique com a sua criança pode vir a funcionar. Inclusive, deixar a criança chorando, deixar a criança berrando, né? Como existem em algumas culturas. Porém, essa é a única que eu não sou a favor. Porque o choro, principalmente quando é muito bebê, isso gera consequências no bebê, tá? O choro, ele aumenta muito o nível de cortisol no cérebro. E isso impacta em várias questões de desenvolvimento do bebê. Então, por isso que eu não sou a favor de deixar chorando, tá? Mas eu sou a favor de, desde pequenininha, a criança ir acostumada a dormir no berço. Isso não tira o aconchego, isso não diminui para ela a questão de se sentir segura, a questão de se sentir amada. A questão é como isso vai sendo feito. Então, assim, a primeira dica para bebês, né? Vamos começar com os bebês pra gente ir subindo, é a seguinte. Primeiro, o bebê, ele precisa começar a se acostumar a dormir em um ambiente, tá? Então, se o bercinho tá no quarto dele, então vamos acostumar o bebê a dormir no quarto dele, no bercinho, no quarto dele. Por que isso, gente? Porque, como eu falei no começo, o cérebro dele está 25% desenvolvido. Então, ou seja, ele não sabe como funciona o processo de dormir, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Então, quanto mais rotina e quanto mais um padrão você tiver para esse sono, para esse aconchego, mais ele vai entender e mais ele vai se sentir seguro. Então, gente, por exemplo, o bebezinho nasceu, vocês querem acostumar o bebê a dormir no bercinho, então procurem sempre o mesmo local. E procurem fazer sempre as mesmas coisas, tá? Até para poder ela ir se acostumando, o bebê ir se acostumando. Então, por exemplo, deu mamar pro bebê. O bebê tá quase adormecendo, coloca no berço. Não tem que esperar o bebê dormir para colocar no berço, porque lembra o que eu falei de que o sono REM, o sono não REM, o que o bebê tem o sono REM maior do que o do adulto, então, ou seja, ele acorda com mais facilidade. Então, na hora que você for colocar a criança no berço, o que acontece? Ela desperta, né? É o que a maioria dos pais relatam pra mim. A criança abre aquele olhão, começa a chorar e não dorme mais de jeito nenhum. Então, antes da criança dormir, é importante começar a fazer um ritual com ela no berço, né? Então, tem alguns pais, né, até algumas enfermeiras ensinam no YouTube a fazer um ninhozinho de toalha, tá? Toalha de banho. E que você coloca em volta da criança para ela se sentir aninhada e mais parecido com o útero, né? Porque o berço, ele é muito largo, ele é muito amplo, então o bebê se sente muito desamparado. Então, façam esse ninhozinho no berço, coloca um lençolzinho e coloca a criança por cima, né, para dormir. E aí,
começa a conversar não, né? Mas a cantarolar. Existe um aplicativo que se chama Baby Shutter, tá? Que é um barulhinho. Shhh, 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 tá? E ele é bem alto. Então tem mães que colocam esse barulhinho e colocam também uma musiquinha, tá? E o bebê ali ninado, tem mães que colocam uma chupetinha só pro neném dormir, tá? E a mãe vai batendo ali, por exemplo, na bundinha do neném, na bundinha do bebê. Quando ela vê que ele relaxou, quando ela vê que ele tá entrando nessa soneca, ela se afasta e é importante que o bebê aprenda a dormir sozinho, tá? Se ela sai do quarto e o bebê começou a chorar, ela entra, mostra pra ele que ele tá ali, vai lá, acode ele de novo sem pegar do berço e quando ele voltar a dormir no processo, ele vai dormir sozinho. O que eu não aconselho, a criança começou a chorar desesperadamente e ela não para, pega ela. Se ela deu uma choradinha, conversa, acalma, canta, porque isso é um processo, tá, gente? Ela vai entendendo isso. Tem bebês que pegam isso no primeiro dia, tem bebês que pegam isso em uma semana, tá? Então é questão da rotina. E aí o que eu falo, vocês precisam ser consistentes, precisam ter paciência, precisa ter muita paciência, ok? E outra coisa, me perguntaram aqui, as sonecas também tem que ser no quarto? Sim, as sonecas tem que ser no quarto. Quando vocês entenderem que o bebê entrou nesse processo do sono, aí vocês podem mesclar essa soneca. Pode ser na sala, porque, por exemplo, vocês vão viajar um fim de semana quando o bebê estiver maiorzinho. E aí ele vai dormir fora daquele espaço. Então ele pode estranhar. Então quando vocês entenderem de que o bebê, ele entendeu esse processo de dormir, vocês podem colocar o bebê para dormir no carrinho na sala, ou no Moisés, entendeu? Na sala, ou no outro quarto, não tem problema. Mas é importante que esse aprendizado do processo de dormir, ele seja feito sempre no mesmo local. E o fato importante não deixe o bebê dormir no peito, ele precisa dormir na cama. Essa prática nunca funcionou aqui, só quando recém-nascido. Na prática é muito diferente. Então, o recém-nascido, você vai acostumando. Conforme o bebê vai crescendo, o tipo de sono dele também vai mudando. E aí você precisa ir mudando algumas ferramentas durante esse processo, tá, gente? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. De 5 anos vou chegar lá, Gabriel dorme no berço, mas no mesmo quarto, tá com sono agitado e tem acordado toda noite. Às vezes desperta e quer brincar. Ok. Então vamos lá. Entenderam esse do recém-nascido? É preciso ser consistente e é preciso ter paciência, tá? Existe um aplicativo que se chama Baby Shutter, ok? E vocês podem baixar esse aplicativo, ele é gratuito e ele faz esse barulhozinho. Isso acalma. Música de meditação para criança dormir, entendeu? Isso também acalma a criança. Então, quando ela vai entendendo esse processo, isso vai ajudando bastante, beleza? Eu tenho tido bastante retorno positivo das mães que eu tô ajudando. Conforme a criança for ficando maior, gente, a quantidade de sono dela vai aumentando um pouquinho, né? Então, a criança recém-nascida que dorme 3 horinhas e acorda, por exemplo, conforme ela for ficando maior, essas espaçadas vão sendo maiores. Ela vai ficando mais tempo acordada e vai dormindo também um pouco mais de tempo, tá? E o processo da soneca também é importante existir. Então, assim, existem mães que elas fazem o contrário, tá? Então, por exemplo, lá na UFRJ existe esse grupo de discussão. Então, existem mães que fazem o contrário. Ao invés de darem o peito para a criança relaxar e dormir, elas dão um peito quando a criança acorda, tá? Então, a criança acordou, elas dão um peito e depois elas começam a brincar com a criança. E aí, o que acontece? A criança, ela vai cansando e ela vai e dorme, tá? Então, o que elas trouxeram disso no dia a dia é de que a criança, ela não dorme
porque ela precisa do peito para dormir. Ela dorme porque ela tá cansada e ela dorme. E quando ela acorda, ela recebe o peito, tá? Então tem algumas mães lá no grupo da UFRJ que elas estão fazendo dessa maneira e tem funcionado também. Isso com crianças maiores também, tá, gente? Crianças de meses, crianças de 1 ano, tá? Eles entendem de que o mamar é depois. Eles não associam ter que mamar para dormir, tá? Elas conseguiram fazer esse processo dessa forma e tem funcionado muito bem. Então, assim, conforme a criança ela for crescendo, é importante manter determinadas rotinas. O que acontece dentro das casas, e que isso é muito comum, é de que tenta-se criar uma rotina para as crianças, porém os adultos não conseguem ou não podem entrar nessa rotina das crianças. Ou seja, as luzes da casa precisam diminuir, a televisão precisa ser desligada, né? E isso acaba não acontecendo, tá? Por quê? Ele sente, não adianta, ele sente a movimentação da casa e ele vai se agitar. Crianças que ficam tendo acesso, isso tem pesquisas comprovadas, tá? Isso até adultos, mas crianças que têm acesso a telas antes de dormir, elas podem até dormir, mas elas tendem a acordar depois com mais facilidade, porque o cérebro ainda está ativo, tá? Então, tentem evitar que as crianças tenham acesso às telas no mínimo 1 hora antes de dormir, tá? Porque assim o cérebro ele vai começando a desligar, ele vai começando a relaxar, tá? Ele vai começando a produzir hormônios do sono, ele vai começando a produzir hormônios do crescimento, inclusive, que é importante para a criança. E aí ele vai conseguir entender de que esse processo é a hora de dormir. Se a criança fica tendo acesso à tela, que isso acontece com muita frequência, e tem pais que falam, eu não consigo, eu chego em casa e ainda tenho que trabalhar, né, não dá, ainda mais agora nessa quarentena, né, que as telas estão muito acesas dentro de casa, isso vai atrapalhar o sono da criança, tá, gente? Então, assim, tem crianças que pegam o iPad e daqui a pouco dormem, só que elas vão despertar com mais facilidade. E isso acontece com adultos. Muitos adultos, isso tem pesquisas em relação a isso, e eu testei isso comigo, tá? Muitos adultos que ficam deitados na cama antes de dormir, vendo o celular, eles dormem, mas eles despertam no meio da madrugada, tá? A maioria dos casos isso aconteceu. Então, gente, a criança é a mesma coisa, tá? Então, evitem tela 1 hora antes da criança dormir, no mínimo. E aí tem que começar a diminuir a luz da casa, e aí tem que ter um ritual. Porque, assim, a criança, ela não vai dormir se ela estiver estressada. Ela não vai dormir se ela estiver agitada. Não vai. Então, é importante ter esse ritual, tá? Então, vamos diminuir as luzes da casa, vamos tirar as telas da criança, vamos dar um banho na criança. Ah, tá na hora de dar papinha, tá na hora do jantar, entendeu? Tem pais que dão o jantar antes do banho, tem pais que dão banho antes do jantar, e aí isso é uma coisa que eu não me meto. Mas é importante esse processo, tá? E aí as crianças mesmo já vão entrando, é hora de dormir, é hora de dormir, é hora de dormir. Combinado? Então, alguém tem alguma pergunta, gente? Meu bebê acorda umas 4 vezes na madrugada, volta um pouco e... É normal, tem 1 ano e 3 meses. Sim, tá, gente? A criança até mais ou menos 1 ano e 8 meses, ela acorda de madrugada porque ela tem fome, tá? Então, sim, elas podem solicitar a questão do peito ou da mamadeira, né? Depende aí do que a mãe oferecer. Mas a criança até 1 ano e 8 meses, 2 anos, ela acorda de madrugada porque ela sente fome. É uma necessidade fisiológica, tá? Mas se ela volta a dormir, tudo bem, tá? Tudo bem. Ela tá dentro do desenvolvimento dela, tudo bem, tá? Agora, o que acontece com as crianças é de que os pais colocam elas para dormirem no quarto delas, na cama dela, elas dormem e no meio da madrugada elas vão pro quarto dos pais, e aí quando os pais acordam de manhã estão as crianças lá. Existem pais que falam pra mim, ai, mas eu amo dormir com os meus filhos, eu adoro, eu acho muito gostoso, mas acho que tudo tem um limite, tá, gente? Isso é a minha opinião, é a minha visão. Eu acho que a cama do casal é a cama do casal.
Aí tem pais que falam assim pra mim, Bruna, mas se eu tiver que fazer sexo, eu vou fazer sexo na cozinha, eu vou fazer sexo no banheiro, eu vou fazer sexo em outro local. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Mas a cama é do casal, é a intimidade do casal, tá? E a criança, ela precisa entender isso também. Então, se os pais, se a criança estiver sentindo dificuldade de dormir, o pai ou a mãe que precisam ir até o quarto da criança e ajudar com que a criança durma na caminha dela, tá? Então, vamos lá. Me perguntaram hoje assim, Bruna, meu filho tá com medo. Ele tá com medo do escuro. E isso faz com que ele acorde de madrugada e vá pra minha cama chorando e muito agitado, muito ansioso. E aí eu perguntei quantos anos essa criança tinha, tem 5 anos, tá? Então, essa é a fase que a criança ela tem medos fantasiosos e que também é normal. Tem medo do escuro, tem medo de monstro, né? Tem medo de ter alguma coisa embaixo da cama. E aí, nesse caso, eu perguntei pra ela, ele dormiu com os pais até quando ele tinha 3 para 4 anos, né? Então ele se acostumou de quando ele acorda de madrugada, tinha sempre alguém ali para poder acudi-lo. E quando ele acorda no quarto dele, não tem, né? E aí a gente entrou num trabalho que ela tá começando, eu vou receber depois o feedback dela, mas a gente entrou num trabalho de os pais, ou a mãe ou o pai, iniciarem isso no quarto dele, tá? Sem dormir na cama com ele, então eles podem botar um colchão embaixo ou ficar ali fazendo o ritual do sono com a criança. Então, por exemplo, vamos ler um livro. E é muito importante ler livros, gente, que sejam do dia a dia, sem ser livros de super-herói, sem ser livros de contos de fadas, tá? É importante livros que tragam histórias mais concretas para a criança. Porque quanto mais histórias concretas a gente traz para a criança, ela consegue visualizar, ela consegue trazer isso para a realidade dela e isso faz com que ela se sinta mais segura. Então, por exemplo, uma criança que está tendo medo de escuro, uma criança que tá tendo medo de monstro. Então, vamos pegar livros, tem na internet um monte, vamos pegar livros que estejam na internet sobre histórias de meninos que têm medo de escuro, que têm medo de monstro e como eles superaram. Então vamos ler a história para essas crianças, entendeu? E isso vai ajudando elas, né? Cara, eu tenho um livro que o personagem é Pedro e o Pedro tem medo do escuro, né? Então assim, tem um Pedrinho na escola, né? É um menino, ele tá vendo o menino ali. Aí o livro tem o quartinho, o livro tem a caminha, entendeu? Então isso é muito importante para a criança, porque ela tá vendo, ela consegue associar o super-herói, as princesas, é um mundo muito distante da criança, tá? Então quando ela pega a historinha do Pedro, por exemplo, o Pedro tem um quarto, o Pedro tem uma cama, o Pedro tem brinquedos no quarto, entendeu? E isso traz a criança muito mais para a realidade dela. E aí a probabilidade dela tentar superar esse medo com mais segurança é muito maior, tá? E outra coisa, quando a criança tem um medo desse, não diminuam esse medo, não menosprezem esse medo, tá? É bobagem, esse medo não é nada, o monstro não existe. Sim, gente, para criança existe, e para criança isso é real. Então é tentar entender. Nossa, você tá com medo do escuro? O que será que tem no escuro? O que será que esse escuro vai trazer? Esse escuro vai fazer alguma coisa com você, né? E tem crianças que no começo desse tipo de conversa, elas têm um pouco de dificuldade de elaborar. Mas com o passar do tempo, elas vão prestando atenção. Bom, tem um monstro ali, ele pode vir me pegar. Ou ele pode pegar o papai e a mamãe, né? E aí a criança vai te dando sinais. Se a criança tá com medo do monstro pegar o papai e a mamãe, é porque a criança tem medo do abandono, né? E aí a criança vai te dando esses sinais e você vai conseguindo trabalhar. Agora, não menosprezem o medo da criança, que isso vai fazer com que ela se sinta mais insegura, tá? Quem mais, gente? Podem falar aqui, podem comentar aqui. Isso acontece com a Júlia também, antes de dormir diz que tá com muito medo. Deixa sempre a luz perto do quarto acesa.
Gente, olha só, podem deixar um ponto de luz aceso, mas esse ponto de luz nunca pode ser o suficiente para ler um livro, tá? Se a luz está o suficiente para ler um livro, o cérebro já entende que ele precisa ficar acordado. E a criança, ela pode dormir, mas ela vai despertar rápido, tá? Então, vocês podem deixar na tomadinha um ponto de luz, ou uma luz bem longe acesa, para ela entender de que não tá tão escuro assim, tá? Mas sempre tentem observar isso. Se tem um ponto de luz que dá para você pegar um livro e ler, essa luz está muito alta para o processo de sono da criança, beleza? Prestem atenção nisso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Meu filho dorme de tarde. 10h30, 11 horas, tira o sono. Quantos anos ele tem, Glenda? Fala aqui pra mim. Gente, as crianças tirarem a soneca, eu não vejo problema algum, tá? Existem pais que falam que se ele dormir à tarde, ele não vai dormir à noite. Gente, a criança, se ela sente a necessidade de dormir, deixa ela dormir, porque senão ela vai ficar muito estressada, o corpo vai estar cheio de cortisol, e a probabilidade dela acordar à noite vai ser muito maior. A probabilidade dela ter dificuldades em dormir à noite, ou uma noite, né, com uma quantidade de horas maior, vai ser difícil, tá? Então, se a criança quer dormir, ela precisa tirar a sonequinha dela, deixa ela tirar a soneca, tá bom? Não tem problema algum com isso. O que eu falo, se vocês seguirem essa rotina, tentarem diminuir as luzes da casa, e é um processo, gente, é um processo. Tem crianças que vão aceitar isso em 1, 2 dias, tem crianças que vão aceitar isso em 1, 2 semanas. Mas é um processo, vocês precisam ser persistentes e pacientes, tá? Espero 5 minutos, um choro que não é desesperador. Ela volta a dormir normalmente. Caso não volte, eu fico 5 minutos com ela no colo e faço 5 para 5, bebê 1 ano. Só não deixa, quem é aqui, maternidade da Noruega, só não deixa ela dormir no seu colo, tá? Não tem problema nenhum você pegar, se você vê que ela tá chorando muito, tá? Só não deixa ela dormir no seu colo, senão ela vai entender de que ela só vai conseguir dormir se ela estiver no seu colo. Como eu vejo mães, gente, com bebês de 1 ano, de 1 ano e meio, tá ali no colo, ninando a criança pra criança dormir, né? Porque a criança só dorme se for no colo da mãe. Aí você imagine uma criança grande, pesada, o quanto isso é dolorido pra mãe, tá? Eu tenho problema na coluna, então assim, isso pra mim seria péssimo, tá? Então vocês também prestarem atenção na saúde de vocês, tá? Então, acostumar a criança a entender de que ela consegue dormir sozinha, que tá tudo bem, que a hora que ela precisar você vai estar ali, ela vai se sentir segura, tá bom? Mas vocês entenderem também até a saúde de vocês. Eu vejo profissionais falando que não, que a criança tem que dormir no colo, se ela pede, que é uma forma de afeto. Mas se você ferra a tua coluna, por exemplo, e isso é muito dolorido pra você vai se sentir estressada, você vai sentir com dor. Em consequência disso, a criança também, ela não vai conseguir entender direito, e isso vai virar um estresse ali na família, e você vai ter que acabar fazendo com que ela durma de uma forma muito radical sem você. E isso pra criança é muito pior, tá? Então vocês precisam entender isso tudo, o que funciona pra vocês, a questão de saúde, a questão de relacionamento com o marido, tá? Se vocês querem cama compartilhada, se vocês não querem, tá? Até que ponto essa cama pode ser compartilhada, até que ponto não pode, tá? Mas é importante de que em determinada idade a criança já comece a ir pro quartinho dela. Pais que querem cama compartilhada, normalmente assim, com 2 anos e meio para 3 anos, os pais começam a trocar o berço pela cama. É aí que eu sugiro, que a cama compartilhada, então até esse período, entendeu? Depois que for trocar o berço pela cama, já tenta ir colocando a criança na cama. Alguém tem mais dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Meu esposo inventa histórias dentro do conto de fadas, trazendo para a vida real. Os personagens são de pessoas do cotidiano. Ótimo, Monique, é isso aí, tá? Trazer pro real. Isso faz com que a criança, ela se sinta mais segura. Então, por exemplo, meu filho não quer tomar banho de jeito nenhum.
Ah, o vovô já tomou banho, o papai já tomou banho, a mamãe já tomou banho, né? Isso vai fazendo com que a criança pense, ah, tá. Agora, o super-herói, a Branca de Neve, cara, cadê essas personagens que nunca estão ali, estão sempre nas telas ou numa festa infantil quando elas aparecem, entendeu? Então, trazerem a criança pro dia a dia, pro real, isso traz pra criança mais segurança, tá? Olivia tem 5 meses e eu durmo na cama com ela. Até quando é aconselhável fazer cama compartilhada? Bom, eu acabei de responder aqui, tá, Tâmara? Que, assim, é o meu ponto de vista, tá? Existem profissionais que vão dizer que você pode dormir com a criança até 6, 7 anos de idade. Tem profissionais que vão dizer pra você nunca fazer cama compartilhada. Mas se você gosta, se isso pra você não tem problema, tá? Eu sugiro que até essa troca do berço pra cama, que aí quando for trocar, vai combinando com a criança, vai mostrando pra criança que ela tem um quarto. E aí é importante mostrar que o quarto é interessante, que o quarto é legal, sabe? Pra criança começar a se sentir parte daquele ambiente. Porque pra criança, parte do ambiente dela é o quarto dos pais, tá? Então, o quarto é só um lugar para brincar. Não, quando você começa a mostrar para a criança que o quarto faz parte dela, e aí é deixar a criança escolher que lençol vai botar na cama, porque isso vai fazer com que ela tenha um sentimento de autonomia e com isso de pertencimento, tá? Então, quanto mais vocês deixarem a criança participar de decisões referentes ao quartinho dela, isso é melhor para ela, tá? Ele tem 3 anos e faz 4 em setembro. Glenda, é isso tudo que eu falei pra você, tá? Essa rotina de dormir, é bom criança não dormir muito tarde, tá? Qual é o horário de dormir? Se ele costuma dormir 8, 9 horas, então, se ele dorme 8, a partir de 6h30 você começa esse processo de dormir, tá? Desliga as luzes da casa, vai tirando as telas, tá? Vai fazendo um processo, fala assim, olha, agora vai chegar a hora da história, da historinha que mamãe vai contar pra você e depois a gente vai dormir, combinado? Sempre vão mantendo um acordo pra criança. Ah, gente, uma dica muito legal. Não terminem a história num dia só. Tá? Então, se vocês têm uma história pra contar, por exemplo, a história desse Pedro que eu falei, contem um pedaço da história e no dia seguinte vocês continuam, porque a criança, ela vai, se é uma história que deixa ela empolgada, ela vai esperar o dia seguinte para poder querer ouvir a história de novo. E isso é muito legal dentro do processo de dormir na caminha dela, tá? Olá, um help. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, tira cochilo na parte da tarde, mas de madrugada não dorme sequer 2 horas seguidas. O que devo fazer? Ele acorda de madrugada pra quê, Polly? É pra comer ou é pra ficar brincando? Responde aqui pra mim, tá? Glenda, você tenta deixar ele dormir, tá? Deixar, porque criança, ela gasta muita energia, tá? Eles brincam muito. Então, assim, eles sentem essa necessidade de repor. Aí você testa, tá? Você deixando ele dormir pra ver como é que ele vai reagir, se ele à noite vai dormir menos estressado, tá? Ou se é melhor você deixar ele dormir 2 horas e acordar ele, tá? O meu dorme 99% no peito, tudo bem? Ele tem 1 ano e 3 meses. Então, foi o que eu falei aqui com vocês, tá? Tem mães que querem fazer o filho dormir no peito. Só que isso lá na frente pode fazer com que ele só queira dormir no peito. E aí, por exemplo, ele vai estar com 1 ano, 1 ano e meio. Tem crianças que desmamam naturalmente, então às vezes é depois dos 2 anos. E você vai estar lá com ele grande e pesado, né? Fazendo ele dormir no peito, tá? Então ele vai associar que para dormir tem que ser no peito. Por isso que eu falo de que é importante a criança dormir acordada, para ela entender, mamar, né? E quando você perceber que tá pegando no sono, você começa o processo de colocar no berço, tá? Essa é a forma como eu oriento e como eu trabalho com as mães, tá bom? Sobre a mamada de madrugada, 2 anos e 8 meses. Tati, ele acorda porque ele tá com fome? É isso? Ou ele sente a necessidade desse afeto? Tá? Você consegue me responder isso? Meu bebê bate em mim, às vezes brincando e sorri. Explica melhor, por favor.
Tá, isso não faz parte muito do tema, mas vou te explicar aqui rapidinho, tá? O bebê, ele não tem noção da força, ele ainda tá aprendendo a coordenar o seu corpo, principalmente na idade do seu 1 ano e 3 meses, tá? Então, se você percebe de que ele tá batendo e tá sorrindo, as coisas não estão condizendo, tá? Então, ele quer fazer carinho, ou é uma forma dele de tocar em você. Então, você tem que pegar a mãozinha do bebê, tá? E ensinar, é carinho que você quer fazer, é carinho que você quer fazer, tá? Sem brigar, sem... Agora, se o bebê tá com cara de raiva e ele tá te batendo, significa que ele tá com raiva. Ele não pode te bater. Mas aí você tem que explicar, você tá com raiva e você quer bater na mamãe? Não pode, tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito obrigada. Gente, mais alguma dúvida sobre sono infantil? Alguém tá com alguma dúvida? Tati me responde se é sobre a madrugada. Tá? Deixa eu ver se eu não respondi alguém aqui, gente. No medo, já falei. Meu bebê acorda 4 vezes de madrugada. Um pouco falta dormir também, já respondi. Deixa eu ver. Mais alguém, gente? Essa prática nunca funcionou aqui, só com recém-nascido. Na prática é muito diferente. A gente tem que manter uma rotina, tá? Tem que ser persistente pra criança começar a entender. Júlia, com 5 anos, sempre dormiu no quartinho com o irmão. De um tempo pra cá, acorda umas 2, 3 vezes por noite e vem pra minha cama. Levanto, deito com ela na cama dela e quando dorme, volta pra minha. Então, esse é um processo que acontece com muitas crianças, principalmente quando estão com medo, tá? Tenta contar essas historinhas pra ela e, assim, mantém esse processo, tá? Ela foi pra sua cama, se você percebeu que ela tá na sua cama, leva ela de volta pra cama. E lá você fala, tá tudo bem, tá? Mamãe tá aqui, você vai dormir, tá? E vai ficar tudo bem. Se você precisar, eu vou estar aqui pra te ajudar. E não fiquem conversando muito pra criança, sejam objetivos e direto, tá? Mas muitas crianças fazem isso e os pais têm que ficar. Tira da cama e volta pro quarto. E aí, o que acontece? Os pais começam a ficar cansados e eles desistem disso. É por isso que eu falo, precisa ter consistência e persistência, tá? Porque senão ele não vai entendendo o processo. A criança sabe que uma hora ela vai ganhar, tá? Então, é importante isso, gente, persistência, que ela vai entender, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Tá com alguma dúvida? Vamos lá. Lucas tem 2 anos, sono agitado, acorda para mamar. Estou tentando tirar a mamadeira da madrugada. Deixa eu ver. Não sei se ela respondeu aqui. Acho que é hábito porque ele desperta e quer mamar em prestações. Olha só, é importante você entender. Peraí, ele já diz que é fome. Já conversei, mas acho que é hábito porque fica em prestações e mama de vez em vez. Então, se ele tá com fome, tenta aumentar um pouquinho antes dele dormir, né? A refeição, de repente tenta dar um pouquinho mais tarde o jantar, a mamadeirazinha antes de dormir, tá? Tenta ver se isso funciona, tá? Porque se for fome e você conseguir alimentar ele um pouco mais, ele tende a probabilidade de dormir, tá? Agora, lembrando que criança até mais ou menos os 2 anos de idade, eles acordam mesmo por fome, tá? Mas testa isso, entendeu? Tenta dar um jantar um pouquinho mais tarde, a mamadeira, uma mamadeira reforçada antes dele dormir e depois você me fala, depois você me dá um feedback sobre isso. E aí, antes de dormir, você também pode contar uma historinha pra ele. Ele já tá na idade que você pode contar uma historinha pra ele, tá? E aí você pode contar histórias pode pegar na internet de meninos que acordam de madrugada, né? E aí ele vai começando a se sentir parte disso também, tá? Gente, alguma dúvida? Vou encerrar aqui antes de que o Instagram me corte. Alguém tem mais alguma dúvida? Lembrando, gente, essa live vai pro YouTube. Por favor, curtam, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, tá? O link está no meu perfil aqui do meu canal no Instagram, tá? Tem um link ali, é só clicar no link e se inscrever lá na minha página, por favor, para me ajudar. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar direct, tá? Bárbara, você conseguiu entender essa questão de fazer dormir no quartinho? Olha, tenta procurar como faz o ninhozinho de toalha, tá? Pra envolver a Catarina, tá? E Robertinha, mantenha a rotina,
tá? E antes dele dormir, eu não sei se você disse, porque você não mencionou lá em cima, que ele acorda e quer brincar. Não sei se isso é de madrugada ou se é durante o dia, tá? Mas se for de madrugada, observa se não tá tendo muita tela antes dele dormir, se as luzes não estão muito acesas antes dele dormir, se ele só vai pro berço na hora que ele dormiu, mas mesmo assim antes a luz estava acesa, tá? Verifica isso, porque isso tem um grande impacto, tá? De madrugada. Então verifica isso, tá? Se ele não tá tendo muito acesso à tela antes de dormir, se as luzes não estão muito acesas antes dele dormir, porque isso tem muito impacto no funcionamento do cérebro, tá? Tem muito impacto mesmo. Meu menino não dorme no colo, não, mas tem funcionado essa técnica dos 5 minutos. Ótimo, tá? Tem crianças que mesmo, gente, ela acorda, que esse despertar que eu falei do ciclo do sono, tem crianças que acordam e elas dão uma resmungada e voltam a dormir. Outras despertam mesmo, tá? Mas tem mães que acabam entrando no quarto, vê que acordou e começa aquele processo de novo, de musiquinha, de bater no bumbumzinho. Tem mães que dão a chupetinha, entendeu? Pra criança relaxar, tá? E é isso. Dorme com música depois do banho, com a casa calma. Isso deu agora depois da quarentena. Tá, pode ser também, tá? A questão da quarentena, porque as coisas mudam. Mas tenta ver se não tá tendo muita luz acesa antes dele dormir, tá? E a tela também, isso faz diferença. Faz e muita diferença, tá? Então, tá tendo luz, se ele vai dormir 8 horas da noite, não sei a hora que ele dorme, mas se ele vai dormir 8 horas da noite, tenta deixar as luzes da casa bem baixas, 6h30, 7 horas. E tira celular, tira televisão. Vê se isso vai dar uma melhorada. Mas a quarentena, gente, tá impactando sim na rotina. Tá impactando no estresse da criança, porque assim, é muito sofrido pra criança, tá? A criança, ela não pode mais ir no parquinho, a criança não pode mais ver o amiguinho, a criança não pode mais ver o vovô e a vovó, tá? E isso pra ela é muito difícil. Pra gente adulta é difícil, pra criança também. Eu acho que a criança, ela acaba se tornando um grande herói também dentro dessa história, porque ela tem que lidar com todos esses sentimentos que estão ao redor dela, tá? Então a quarentena sim tá mexendo na rotina de muitas crianças, mas percebam isso, tá? Porque às vezes a nossa quarentena, a gente acha que a gente está na rotina, mas às vezes algumas coisas mudam. A luz e a tela fazem muita diferença no sono da criança, tá? Mas tenho certeza de que a quarentena deve estar impactando ele sim, até porque você costumava sempre estar fazendo muitas atividades com ele fora de casa, né? Então isso sim pode estar impactando ele sim, tá? É isso, gente. Alguma dúvida? Obrigada por terem participado, obrigada por terem comentado, tá? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer feedback que vocês queiram dar, podem me mandar mensagem, tá bom, gente?